paz do Senhor, eu quero pedir para você, não passe esse vídeo, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma palavra para você. Mas eu peço para você, ouça o que Deus, Ele tem para te dizer no dia de hoje. Escuta. Eu sei que o ano já está se findando. Eu sei que você fez muitas preparações. Eu sei que você fez muitas, podemos dizer, né? Você fez muitos projetos. E os teus projetos, até agora, nada deu certo. No livro de Provérbios 16, e o verso 1 diz assim, do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem do Senhor. Mas eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que você está dizendo, irmã, eu estou muito cansado. Porque a luta foi uma luta travada, irmã Regina, de janeiro até o dia de hoje. Você está travando uma verdadeira guerra. Mas o inimigo também, ele está travando uma guerra contigo, com a tua casa. Porque o inimigo, até de janeiro, até o dia de hoje, o inimigo tentou de todas as maneiras derrubar a tua casa. Quando eu digo casa, eu quero dizer, o inimigo tentou, ele lutou com todas as armas para derrubar você, para derrubar a tua família. Queridos, não é porque o Senhor, Ele não deixa a gente ver, irmã. Tem muitas coisas que Deus não mostra para nós. Deus não mostra muitas das vezes a fúria do diabo, mas nós sente, irmã. Nós sente a fúria do diabo contra a nossa vida. Nós sente a fúria dos demônios contra a nossa vida. Mas muitas das vezes Deus não deixa todo mundo ver. A batalha e a guerra que o inimigo está fazendo para nos vencer. Que até dormindo, irmã, até quando a gente dorme, o inimigo, ele luta contra a nossa vida. Nós estamos dormindo, mas os demônios estão acordados. É por isso que até dormindo, nós precisamos da proteção de Deus. A nossa família precisa da proteção de Deus. Porque nós estamos dormindo e o diabo, irmã, está lançando a seta dele. Porque ele não dorme, ele não para. Mas também aquele que nos guarda também não dorme, que é Deus. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que você está dizendo, irmã Regina, o inimigo já tentou tirar minha vida, eu dormindo, ele tentou tirar minha vida. Ei, o inimigo já tentou tirar a vida de filhos teu, de filho teu, de filha tua. Ela estava dormindo e você também. E o inimigo foi lá na cama deles e tentou tirar a vida deles. Se não fosse Deus, se Deus não tivesse te acordado,
e você foi lá no quarto do seu filho ou da tua filha, e chegou lá, você repreendeu aquele espírito de morte, e aquele demônio bateu em retirada, porque estava tentando sufocar os seus filhos dormindo. Porque a guerra, irmã, é uma guerra constante. É uma perseguição, né, irmã? É. Mas eu sei, irmã, que chega uma hora que cansa. Não existe guerreiro que não cansa. Ô, irmã, não existe guerreira que não cansa. A Bíblia vai nos dizer do profeta Elias. Chegou uma hora que o profeta, ele cansou. É. E quando o profeta cansou, Elias até se esqueceu. Elias se esqueceu das vitórias que Deus deu para ele. Elias se esqueceu que ele disse para Acabe: Acabe, segundo as minhas palavras, não vai chover, não choveu. Mas Deus teve que esconder o profeta lá na beira do rio, do riacho Querite. Elias se esqueceu que tanto de manhã como à tarde os corvos vinham trazer pão e carne. Ou seja, Deus se escondeu e Deus sustentou. Depois ele veio para Serepta. Através dele, Deus multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Deus tanto cuidou de Elias, também cuidou da viúva e do filho dela. Depois Deus disse: Elias, agora que você está pronto para enfrentar Acabe. E Elias enfrentou Acabe. Elias enfrentou aqueles 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, lá no Monte Carmelo. O grande desafio. Deus mostrou que era na vida de Elias, porque Deus respondeu a oração de Elias com fogo. Mas aí depois, Jezabel disse: Ô Elias, eu vou tirar a tua vida. Jezabel marcou o dia e marcou até a hora de tirar a vida do profeta. O que o profeta fez? Ele foi para o deserto. Porque o profeta, irmã, não aguentava mais. Chegou uma hora que o profeta disse: Deus, para mim não dá mais, basta, Deus. Ô Deus, eu não aguento mais tanta perseguição, não. O que é isso, Jesus? Tá igual você? Você já está falando para Deus: Deus, para mim não dá mais, é muita luta, é muita perseguição, Senhor. Entra ano, sai ano, Deus, e é a mesma luta, Deus. E quando, Deus, é a mesma luta. Deus, essa luta não vai terminar nunca, Deus. Essa perseguição, Deus, não vai terminar. Você tem perguntado para Deus? Elias se esqueceu de tudo. Assim como você, tem hora que você esquece de tudo, porque a perseguição é tão grande, irmã, que você se esquece. E quando alguém fala, Deus vai cumprir a promessa que fez na tua vida, você pergunta assim: mas que promessa? Que promessa? Deus vai cumprir as promessas. Você pergunta: mas que promessa? E aí você até se esqueceu já de promessa que Deus fez há tantos anos para você.
Eu sei que está difícil, irmã, acreditar. Não está fácil, não, irmã. A gente acreditar, irmã, em profecia. Não está fácil você acreditar em revelação, minha irmã. Porque é tanta gente, né, irmã, revela. Mas depois, quando menos a gente espera, irmã, a gente fica sabendo da vida da pessoa. A pessoa tem a vida totalmente fora do altar. Só é crente na igreja. Às vezes está lá pregando contra a perseguição, mas é a pior perseguidora. Às vezes está dizendo, Deus vai colocar fogo nas cobras. Só que a pessoa que está pregando contra as cobras é uma cobra. E depois você vai ficar sabendo que a cobra, a pior cobra é ela que é a cobra coral. Ou podemos dizer, né, irmã, é a cobra mamba negra, que vive picando as pessoas, só não morre quem tem o sangue de Jesus Cristo, só não morre quem tem de joelho. É quem vive de joelho, porque se não viver de joelho, ela pica, ela mata. Porque são pessoas, irmãs, que usam capa, usam máscara. Mas eu quero dizer para você, irmã, a maior promessa que nós temos é que Jesus ele foi para o Pai. E que ele foi preparar um lugar para nós. É a maior promessa que nós temos. Jesus não prometeu, irmã, que nós teríamos vida fácil. Mas Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflição, mas nós tínhamos que crer nele. Mas Elias chegou num ponto que Elias jogou, irmã. Elias jogou a toalha. Elias disse, não, Senhor, não dá mais, não. Eu não tenho mais força. Mas o Senhor, irmã, ele enviou um anjo. E aquele anjo, ele trouxe pão, trouxe água do céu para Elias. E através daquele pão, daquela água, o Senhor renovou as forças de Elias. Aquele pão sustentou Elias durante 40 dias e 40 noites. E Elias conseguiu andar e chegou até onde Deus queria que ele chegasse. Elias achou que estava tudo terminado. Aí o Senhor, através de um anjo, diz assim, ei, Elias, muito grande é a tua caminhada. E eu estou falando aqui com pessoas que você está dizendo assim, irmã Regina, ô irmã Regina, para mim acabou. Irmã, olha, a partir do ano que vem, irmã, eu não vou mais para a igreja. Eu já tomei uma decisão de parar. Porque para mim não adianta mais. Eu acho que eu estou ali na igreja perdendo tempo. Ô irmã, eu cansei de colocar na mão de Deus e deixar Deus resolver. Ei, você está dizendo a partir do ano que vem, quem vai resolver sou eu. E o Senhor está dizendo, não faça isso. Não queira resolver com as tuas próprias forças. Porque se não fosse Deus na tua vida, e se não fosse por causa das tuas orações, a tua família já não estava de pé, irmã. O diabo já tinha ceifado vida de filho teu. Quantas vezes este ano
O Deus fechou sepultura para teus filhos. Deus desfez laço de morte para filhos teus. Se não fosse Deus ter dado livramento, o teu filho ou a tua filha tinha descido à sepultura, irmã. Ou até mesmo você. Eu estou falando aqui com pessoas, que se não fosse Deus, se Deus não tivesse te livrado, você estaria em cima de uma cama, sabe? Deus te livrou você de AVC. Estou falando aqui com pessoas que Deus te livrou de infarto. Você sentiu a morte bem pertinho de você. Mas o Senhor repreendeu a morte. Porque a chave da vida, a chave da morte está nas mãos de Deus. Então, quando Deus ele diz para a morte, não toque nela, a morte não pode tocar. A morte tem que bater em retirada. E nesse ano, irmã, ainda eu sei que não terminou, mas nesse ano a morte tentou tocar em você e Deus não deixou. O inimigo tentou te jogar você em cima de uma cama. Você iria só mexer a cabeça, hein? Mas Deus foi lá e disse, nela você não toca. E eu quero dizer para você, irmã, Jesus está voltando. E o inimigo, irmã, o inimigo está jogando pesado. E nós temos que abrir o nosso olho. Porque senão, minha irmã, nós para mesmo. Mas não é tempo de parar, irmã, é tempo de continuar. Porque Jesus está às portas, irmã. E é essa a maior esperança que nós temos de um novo céu e de uma nova terra. E a Bíblia diz, irmã, que as coisas velhas, tudo isso aqui, irmã, será tudo passado. Porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E o Senhor, irmã, Ele vai enxugar as tuas lágrimas aqui na terra, mas vai enxugar também as tuas lágrimas lá no céu, para sempre. Amém? Pai, eu te agradeço por esta palavra. E eu quero pedir a Deus que o teu Espírito Santo, Pai, possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês.